boa tarde. Um projeto do Tribunal de Justiça de Pernambuco ajuda pessoas adotadas a terem informações sobre o processo de destituição familiar e o de adoção e até mesmo ter contato com os pais biológicos, se for o caso. Uma forma de resgatar a própria história. O programa Origens é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal realiza segundo dia de audiência pública para discutir as condições de vida de pessoas em situação de rua. Prejuízo na aposentadoria. Tribunal Superior do Trabalho declara competência da Justiça Trabalhista para julgar ação contra a Caixa Econômica Federal. E ainda, Superior Tribunal de Justiça promove eventos sobre rotulagem ambiental e compras públicas sustentáveis. Hoje é o segundo dia da audiência pública convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para discutir as condições de vida de pessoas em situação de rua no Brasil. A repórter Evne Araújo acompanhou e traz para a gente mais informações. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. As exposições na audiência pública sobre população em situação de rua acabaram agora há pouco. Todo mundo ali está aproveitando o momento agora para parabenizar o ministro Alexandre de Moraes pela iniciativa. Praticamente as pessoas que vieram assistir, pessoas que vieram expor algumas questões aqui na sala da primeira turma. Bom, quase 70 representantes participaram da audiência pública entre entidades, governo e sociedade. E essas contribuições não acabam por aí, porque o ministro Alexandre de Moraes deu mais 15 dias para que essas pessoas interessadas enviem informações diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Bom, o ministro Alexandre de Moraes é relator de uma ação que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal sobre o tema e decidiu discutir o assunto para ter uma contribuição mais efetiva, para tomar qualquer decisão e também para sugerir outras contribuições ao poder público. Eu acompanhei agora cedo toda a audiência e vocês acompanham agora na reportagem. Durante a audiência pública foram mostradas as diversas faces da população em situação de rua no Brasil. Uma delas, de mulheres trans e travestis que são expulsas de casa e não têm para onde ir. Para Maria Estrela Felipa, representante do Movimento Nacional de População de Rua, além da pobreza, elas enfrentam preconceito e medo de voltarem a ser vítimas de violência. Como é que eu volto para aquele lá, para aquilo que eu tinha da minha família, casa, que não estava na rua? Então não vou poder ser mais o que eu sou. O que para mim importa, eu vou ter que me ceder a uma violência, a uma opressão. Viver sobre o jugo dessa opressão eternamente para ter onde morar. Segundo o IPEA, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada, em 8 anos a população de rua no Brasil cresceu 140%. Mas a falta de dados atualizados e específicos, de acordo com os debatedores, ainda dificulta a atuação das entidades, principalmente no monitoramento de crianças submetidas a essa realidade. Essa realidade de crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil é uma afronta ao que estabelece o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelecem a absoluta prioridade de crianças e adolescentes nas políticas públicas, no orçamento e também na garantia de direitos. A falta de saneamento básico também foi tratado na audiência. Durante a pandemia provocada pela Covid-19, as organizações de saúde orientavam que as pessoas lavassem suas mãos, mantivessem sua higiene pessoal, mas para a grande parte da população de rua era impossível cumprir com essas estratégias de defesa da saúde. Pesquisa já citada pela Marina, aqui realizada pela clínica Luiz Gama, mostrou que apenas no município de São Paulo o número de mortos pela Covid da população de rua era mais do que o dobro do que o notificado pela prefeitura. Acredito que o número de pessoas que realmente morreu na rua, sem direito a um mísero copo d'água ou de defender a sua saúde, é o suficiente para chocar e envergonhar os brasileiros por gerações. São aproximadamente 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada.
Mas mais grave do que isso, são aproximadamente 104 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto, ao tratamento de esgoto. Ou seja, metade dos brasileiros não tem acesso a um tratamento de esgoto. E isso não afeta só o direito à saúde, o direito à alimentação, afeta o direito à educação. Com o fim da audiência pública, a intenção do ministro Alexandre de Moraes é chamar representantes do poder público e sugerir soluções viáveis que garantam respeito aos direitos das pessoas em situação de rua. Segundo o ministro, não é possível resolver a questão apenas com decisões judiciais. É necessária uma atuação conjunta em busca de melhores condições de vida aos brasileiros em vulnerabilidade. O Conselho Nacional de Justiça anunciou hoje as metas para o Poder Judiciário no ano que vem. São 11 objetivos em diferentes áreas da Justiça. As metas foram anunciadas durante a cerimônia de encerramento do 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Por 2 dias, os presidentes de 90 tribunais brasileiros discutiram os objetivos para aperfeiçoar o atendimento prestado pela Justiça no ano que vem. São 11 metas. Julgar mais processos que os distribuídos, julgar os processos mais antigos, estimular a conciliação, priorizar o julgamento de processos relativos aos crimes contra a administração pública, de improbidade administrativa e crimes eleitorais, reduzir a taxa de congestionamento, exceto execuções fiscais, priorizar julgamento de ações coletivas, priorizar julgamento de processos relativos a recursos repetitivos, priorizar o julgamento de processos relacionados a feminicídio e violência doméstica e familiar contra as mulheres, estimular inovação no Poder Judiciário, impulsionar processos de ações ambientais e promover os direitos da criança e do adolescente. Durante a apresentação das metas, conselheiros do CNJ e a presidente do Conselho destacaram a importância de se criar protocolos e orientar os magistrados para garantir que os objetivos sejam cumpridos na ponta do sistema de justiça. Nós temos que levar as metas deste mundo macro que estamos construindo hoje para o mundo micro. Para cada uma das varas, o magistrado tem que compreender por que as metas foram estabelecidas e a importância delas. Essas metas todas, na verdade, representam não uma imposição do CNJ, ao contrário, representam o resultado da criação dos nossos juízes e juízas, que assumem um compromisso com o aperfeiçoamento do Poder Judiciário e o melhor atendimento à sociedade brasileira. Veja a seguir, programa Origens do Tribunal de Justiça de Pernambuco ajuda pessoas que foram adotadas a resgatar a sua história. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. O Núcleo de Adoção e Estudo da Família do Tribunal de Justiça de Pernambuco lançou o programa Origens. A iniciativa é voltada a pessoas adotadas que desejam saber mais sobre a própria história, querem resgatar a identidade familiar e entender o motivo de não terem sido criadas pelos pais biológicos. Para muitas pessoas adotadas, saber de onde vêm, quem são os pais biológicos e por qual razão não foram criados por eles, representa um resgate importante da própria história. Muitas vezes até necessário para seguir adiante. Foi pensando nisso que o Núcleo de Adoção e Estudo da Família do Tribunal de Justiça de Pernambuco se mobilizou em torno do programa Origens. A iniciativa veio para suprir uma lacuna importante na vida de quem foi adotado. Nesse caso, o Poder Judiciário se compromete a promover meios eficazes para que eles vivenciem esse resgate. No programa Origens, as equipes oferecem assistência jurídica e psicossocial a quem buscar a unidade.
No primeiro atendimento, são repassadas as informações que constam no processo judicial e, caso seja de interesse, o núcleo tenta localizar o endereço atual dos genitores ou outros familiares. Depois, se houver o desejo de aproximação, todos passam por acolhimento do núcleo, para que essa experiência seja melhor para os envolvidos. Muitas vezes, ao longo da vida, são criadas uma série de expectativas, de fantasias imaginárias, né, a respeito da sua história, que vem acompanhada também de sentimentos ambivalentes, muita curiosidade, mas também muitos sentimentos ambivalentes, ansiedade, angústia, questões que são difíceis de lidar. Então, o profissional vai poder acolher, né, todas essas questões e acompanhá-lo nesse processo. O artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a pessoa adotada tem direito a ter acesso irrestrito ao próprio processo, tanto de destituição familiar quanto de adoção. O programa Origens começou a ser colocado em prática pouco a pouco em 2006. Desde então, já foi possível aproximar 32 pessoas adotadas das famílias biológicas. Agora, com parcerias com o Ministério Público de Pernambuco, da Defensoria Pública do Estado, conselhos tutelares, cartórios de registro civil e grupos de apoio à adoção, a intenção é aumentar o número de pessoas que realizam o desejo de redescobrir a própria história. Bom, e agora para a gente falar mais sobre esse projeto, essa iniciativa, eu converso ao vivo de forma remota com a juíza substituta da 2ª Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Hélia Viegas. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Justiça. É um grande prazer compartilhar essa experiência maravilhosa do programa Origens. Prazer é todo nosso. Quero parabenizar vocês, todos os envolvidos com o projeto Origens, que já desde 2016 funciona a pleno vapor. Eu sei que vocês vêm a cada ano se reinventando, trazendo novas propostas e agora com medidas para atender também as novas configurações de famílias, né? Que nós temos, inclusive, que já foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Quero saber que novidade é essa do projeto. Rafaela, o programa Origens, ele é, como bem pontuado na matéria, ressignificante para muitas pessoas que foram adotadas na sua trajetória da filiação. Sabemos que para muitos que foram adotados, há questionamentos acerca da sua família biológica, da sua origem biológica, é algo que não está presente. Para outros, isso é muito importante para seguir adiante na sua vida. Então, o projeto Origens, ele garante, além do que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz expressamente, que é o acesso irrestrito ao processo da destituição do poder familiar, dos seus genitores, e também o processo da adoção, mas vai além. Muitas vezes, naquele processo, não há informações atualizadas de onde estão os seus genitores, familiares extensos, o que levou aqueles seus genitores a perderem ou simplesmente não terem condições de exercer o poder familiar. Então, questionamentos que são de grande importância para algumas pessoas que foram adotadas, e é importante registrar que esses questionamentos, esses anseios, em nenhum momento desnatura o amor e o laço afetivo sólido da filiação por adoção. Algumas pessoas questionam, não é? Mas ele tem a família pela adoção, a família adotiva, por que querer resgatar a sua origem biológica? Isso é muito importante para algumas pessoas. E nós precisamos e devemos garantir esse direito de busca da sua origem biológica. Eu sei que vocês contam com parceiros, né? E eu acredito que tenha também uma equipe multidisciplinar envolvida, porque às vezes pode ser um pouco duro, né? Mexer nesse passado. Isso só é feito quando a pessoa quer, a pessoa busca de forma voluntária, procura o tribunal, procura o programa, e aí vocês fazem uma prévia seleção dessa história antes, porque às vezes essa resposta pode não ser aquela que ela queria ouvir ou que tinha expectativa.
A garantia ela vai muito além do apoio jurídico, ou seja, de dar esse acesso ao processo, explicar as questões jurídicas que nortearam a destituição do poder familiar dos pais, o processo da adoção daquela pessoa adotada. Vai além. Esse apoio e esse acompanhamento psicológico é muito importante, porque esse resgate da sua origem biológica, quase que em 100% dos casos, ele vem trazer uma história de violações, de dores. Porque a criança ou adolescente que é colocado para adoção é porque a sua família biológica não teve condições, seja quais forem os motivos, mas isso sempre traz violações, não houve condições de ficar com aquela criança ou adolescente. Então, esse acompanhamento psicológico, esse apoio ao resgate da sua origem biológica é imprescindível. Para a gente fechar, qual é o balanço que a senhora faz sobre esse programa que já está desde 2006, né, e já ajudou tantos reencontros, já proporcionou tantos momentos emocionantes, tenho certeza, e a gente falava aqui nos bastidores, acaba sendo um resgate também de história, de cidadania, tanta coisa envolvida, né, doutora? E é muito importante porque o resgate não é apenas daquele que foi adotado, da sua família biológica. Nós temos histórias belíssimas de mães, pais, irmãos, tios, que tinham esse anseio de saber como estava aquele seu ente familiar que não mais se teve notícia. Então, o resgate não é só para aquele que foi adotado, mas também da sua família biológica. E, como nós sempre dizemos, o amor, ele se soma. O amor, ele se divide, mas na divisão de uma conjunção de um amor tanto para a família biológica como para aquela família adotiva. Então, é uma soma e um resgate que é bastante significante, transformador na vida daquela pessoa que foi adotada e que tem esse anseio e essa necessidade de conhecer a sua origem biológica. E quem tem esse anseio, quem tem essa necessidade, é só procurar o TJ. Programa Origens, tem algum serviço, algum endereço para compartilhar conosco? Rapidinho. Nós temos, basta mandar um e-mail ou ingressar no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ou mandar um e-mail, se eu puder dizer, vinf2, número 2, secretaria@tjpe.jus.br. Maravilha! Se você de casa não conseguiu anotar, é só entrar lá no site TJPE. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pela iniciativa de vocês, pelo programa, sucesso. Boa tarde para a senhora, até a próxima. E muito obrigada pelo espaço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Já no próximo bloco, as informações, você confere as informações sobre a pauta de julgamentos da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes a seguir, voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça promoveu evento online sobre rotulagem ambiental e compras públicas sustentáveis. A repórter Kátia Gomes preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Vamos acompanhar. Antes de fazer uma compra, você mesmo que está nos assistindo, repara nos rótulos e selos para saber se o produto é ou não sustentável. Segundo o resultado desta pesquisa, quase metade das pessoas responderam que somente às vezes se preocupa com essa informação. A enquete foi realizada durante o seminário Rotulagem Ambiental e Compras Públicas Sustentáveis, promovido pelo STJ e transmitido pelo canal do Tribunal no YouTube. O evento, mediado pelo analista de comércio exterior do Ministério da Economia, Antônio Giuliani, discutiu o processo de aquisição de produtos com base no ciclo de vida de cada um e os impactos ambientais envolvidos. Ao mesmo tempo que nós temos a necessidade de melhorar os processos produtivos,
por meio dos critérios de sustentabilidade, nós também temos a necessidade de informar melhor o consumidor. Em uma das palestras, a pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia mostrou alguns exemplos de embalagens com informação clara sobre quais produtos podem ser considerados sustentáveis. O rótulo ou o selo, para que ele serve, né? Esse rótulo ele serve para identificar quais produtos são preferíveis do ponto de vista ambiental dentro de uma determinada categoria, né? Por exemplo, se eu chego no supermercado e quero comprar papel higiênico, né, como trouxe aqui as imagens, eu quero identificar qual produto contém os melhores atributos ambientais, por exemplo, né? Então, eu posso rapidamente procurar pela presença de selos ou rótulos nesse produto. Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, adotou um programa de rotulagem ambiental que tem como foco reduzir os danos ao meio ambiente. Os objetivos, então, são de preservação do meio ambiente, né, principalmente, né, demonstrar o desempenho ambiental desses produtos, né, para ver a preservação do meio ambiente, redução de desperdícios, otimização de processos, direcionamento do consumidor para compras sustentáveis, isso é muito importante. Ao longo do tempo, quando os consumidores começam a tomar conhecimento dos programas, eles podem utilizar, né, esses rótulos, né, como ferramenta de escolha de produtos. Esta representante do governo do estado de São Paulo disse que segue uma metodologia para avaliar o grau de sustentabilidade das compras públicas realizadas pelo Executivo Estadual. Eu entendo que isso que a gente chama hoje de compra sustentável nada mais é do que minimização de danos, né? Então, a gente comprar coisas melhores, de melhor qualidade, que causem menor impacto social e ambiental, ou que causem impacto social e ambiental positivo, quando comparado dentro daquele universo de produtos. Ao encerrar o evento, a chefe da Assessoria de Gestão Sustentável do STJ, Kathleen Feitosa, reforçou a importância de ampliar a aplicação de critérios de sustentabilidade nos processos decisórios, não apenas do Poder Judiciário, mas de todo o setor público. Aqui no Judiciário, o que eu posso dizer para vocês? Realmente a análise ela tem que ser mais sistêmica. A gente não pode focar apenas na especificação do objeto. A gente tem que olhar, né, para o processo, eu diria que com um olhar de 360 graus. Ele começa na extração, ele termina, né, com a gestão do resíduo gerado e quem sabe, a volta, né, desse produto para matéria-prima, para outros processos produtivos. Daqui a pouco tem sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora conversar ao vivo aqui no estúdio. Gisele Reis, nossa consultora jurídica da TV Justiça, que está aqui para dar os detalhes, fazer o panorama da tarde de hoje de julgamentos. Gisele, seja bem-vinda, boa tarde para você. Conta pra gente, hoje eu falei que sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal, porque geralmente terça tem sessão à tarde, primeira e segunda turma. Hoje, excepcionalmente, só teremos segunda turma, é isso? Exatamente. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Excepcionalmente, apenas segunda turma faz sessão hoje no Supremo Tribunal Federal. Nós temos ao todo 6 processos que podem ser chamados a julgamento e esses processos, um primeiro item é um habeas corpus em que 2 empresários que estão envolvidos no ramo de produção e comercialização de rações, eles acabaram tendo uma ordem de prisão preventiva que chegou a ser executada, eles foram presos, solicitaram a revogação da prisão preventiva em sede de liminar no Supremo Tribunal Federal, foi concedida pelo ministro Gilmar Mendes, inclusive ele confirmou isso, vai ser uma conclusão do julgamento desse habeas corpus, ele foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques e houve então um pedido de vista do ministro Edson Fachin. Então na sessão de hoje à tarde, o ministro Edson Fachin apresenta o voto em relação a esse habeas corpus. Nós temos, por enquanto, 2 votos favoráveis à revogação dessa prisão preventiva. Mais algum outro destaque? Nós temos um recurso que também está empatado, e aí a gente precisa do voto do ministro André Mendonça para poder desempatar, que trata da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Houve uma emenda, essa emenda foi declarada inconstitucional, 2 recursos foram apresentados, o julgamento está empatado, André Mendonça vai desempatar. E por último, um destaque que eu deixaria aqui com todos que estão nos acompanhando, é um processo do Cinemark, um recurso em que o Cinemark
questiona, né, uma decisão que declarou a validade, a constitucionalidade de uma lei do município de Cotia, em São Paulo, que garantiu o direito de acesso grátis, gratuito, dos idosos nas sessões de cinema de segunda a sexta-feira no município. Cinemark é aquela rede grande, né, de cinemas que tem cinemas em várias partes do país, não é isso? Exatamente, essa mesmo, Rafaela. Que bacana. Então, dependendo da decisão, acesso gratuito, mas só para aquela região que você falou. Região de Cotia, em São Paulo, e aí de segunda a sexta-feira. Tem também mais 2 habeas corpus, mas são habeas corpus que estão em segredo de justiça, então a gente não pode comentar aqui. Maravilha, muito obrigada pela sua participação, viu? Por boa nada. tarde para você, até a próxima, Até, Gisele. boa tarde. Hoje ficamos por aqui, muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Jornal da Justiça. Ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.